CPI da Covid, o senador Randolfo Rodrigues pediu autorização para que Bolsonaro seja investigado por suposto crime a respeito das compras da Covaxin. Numa decisão desrespeitosa aos povos indígenas, marco temporal não é julgado e é adiado para agosto. Amanhã é dia de mais manifestações contra o atual governo. Os protestos que pedem o impeachment de Jair Bolsonaro já estão confirmados em mais de 260 cidades brasileiras e no exterior. E hoje tem parada cultural que vem lá do Nordeste, o lançamento de um mini documentário de um artista pernambucano. Fica com a gente, eu sou Emília Bisotto e esse é o programa Central do Brasil, começando agora. Central do Brasil. O vice-presidente da CPI da Covid, o senador Randolfo Rodrigues, afirmou nesta sexta-feira, dia 2, que a Procuradoria-Geral da União decidiu pedir autorização para a instauração de um inquérito sobre suposto crime cometido por Bolsonaro na compra da Covaxin. Segundo ele, a decisão fortalece o trabalho de investigação da CPI. A notícia crime, assinada também pelo senador Fabiano Contrato, da Rede do Espírito Santo, e o senador Jorge Cajuru, do Podemos de Goiás, o presidente teria prevaricado ao não tomar nenhuma providência ao saber das irregularidades na compra da Covaxin. Os últimos depoimentos da CPI estão impulsionando as manifestações contra o atual governo. Para amanhã, dia 3 de julho, os protestos estão confirmados em mais de 260 cidades brasileiras e no exterior. Nacional. O cabo da Polícia Militar Luiz Paulo Dominguete confirmou em depoimento à CPI do Senado que recebeu do servidor do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias, uma suposta proposta de propina durante a negociação das vacinas da AstraZeneca. A proposta sugeria $1 por cada dose. Com o depoimento ainda sem comprovação e em caráter duvidoso, a CPI aprofunda as investigações e inflama a indignação com a condução da pandemia feita pelo governo Bolsonaro, como aponta Raimundo Bonfim, da Central dos Movimentos Populares. As pessoas ficam indignadas. Roubar dinheiro público em qualquer circunstância é inaceitável, mas em plena pandemia, roubar dinheiro público que poderia estar salvando vida, poderia estar sendo investido na proteção social, de um auxílio emergencial de R$600, que é uma das nossas bandeiras. Então, isso contribui, eleva a indignação com o governo Bolsonaro e, consequentemente, essas pessoas tendem a somar no ato do dia 3, portanto, amanhã no sábado. E também um outro fato novo foi a apresentação do pedido, o super pedido de impeachment, agora quarta-feira, que também foi um momento forte de unidade de amplos setores da sociedade para jogar pressão para cima do Lira. Então, o momento é de indignação, porque o governo Bolsonaro a gente já taxava de genocídio. Taxava não, ele é um genocida. E agora é um governo corrupto, que rouba dinheiro do povo, dinheiro que deve ser usado para salvar a vida. O conteúdo dos novos depoimentos na CPI reforça a adesão às manifestações de rua, convocadas para este sábado 3 de julho. Na pauta, além da cobrança por vacina e auxílio emergencial de R$600, os manifestantes pedem o impeachment do presidente. O protesto ganha força com as revelações de um suposto esquema na compra das vacinas, que se soma ao super pedido de impeachment protocolado na última quarta, dia 30 de junho, na Câmara Federal, por diversas forças políticas de oposição ao presidente. Iago Montalvão, presidente da UNE, avalia que os atos vêm numa evolução constante. Então, nós tivemos o 29 e o 19, enquanto os atos maiores no Brasil todo, e isso foi crescendo. A partir do momento em que se cria essa relação com a rua, das pessoas verem que há a importância de que tem efeito essa mobilização, isso cria um sentimento muito forte de continuidade. E aí, quando vem mais elementos, inclusive, que incriminam o governo Bolsonaro sobre a sua responsabilidade das mortes que poderiam ter sido evitadas, da rejeição de vacinas,
de casos, inclusive, de suspeitas de corrupção, mesmo direta, envolvendo essas vacinas, o que é uma coisa desumana, né? Porque é algo que poderia estar salvando vidas e está servindo de mecanismo de corrupção. Então, isso ativou muito assim, a indignação das pessoas. Eu acho que esse sábado tem tudo para ser o maior ato que nós vamos ter aí desde o início. A organização dos atos reforça as orientações com as medidas sanitárias para evitar o contágio do coronavírus. Mais de 200 cidades no Brasil e no exterior confirmaram a realização das manifestações neste sábado. Nesse contexto de pandemia, muita gente está tendo que lidar com a escassez. Falta alimento, falta moradia e até oxigênio. O Giro de Solidariedade de hoje mostra ações em São Paulo, Rio de Janeiro e ajuda também lá na Venezuela. Confira nos Trilhos do Brasil com Nayá Tawani. Trilhos do Brasil. Em São Paulo, o Sindicato dos Químicos criou uma padaria artesanal que vem distribuindo cerca de 600 pães por dia para a população mais vulnerável. Os pães têm uma receita com mais nutrientes, como cacau, açúcar mascavo e farinha integral. Hélio Rodrigues é coordenador do sindicato. Ele apresenta outras ações do projeto, intitulado Químicos contra a Fome. Já iniciamos o preparo e distribuição de sopa para pessoas em situação de rua. Essa ação vai acontecer em caráter emergencial, uma vez por semana, até a gente ganhar musculatura e poder ser ampliada. O projeto Amigos em Apoio aos Moradores em Situação de Rua, conhecido como A Amor, tem atuado nas ruas do Rio de Janeiro, distribuindo marmitas, cobertores, kits de higiene e ração para cães. Isabela Mendes, idealizadora da iniciativa, afirma a importância da solidariedade. A solidariedade nesse momento de pandemia tem que ser maior que toda a solidariedade que a gente já teve em qualquer momento da nossa vida. São muitas pessoas que perderam emprego, pessoas que não têm mais condições de arcar com os custos num país do modo que a gente está vivendo no mundo. Em uma ação de solidariedade às trabalhadoras e trabalhadores da Venezuela, a CUT lançou uma campanha para arrecadar dinheiro para a compra e doação de peças para a usina de oxigênio hospitalar da Venezuela, que enfrenta bloqueio econômico imposto pelos Estados Unidos. O quadro de entrevista de hoje é com a deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia. Violência de gênero nos espaços de poder, os desdobramentos da CPI da Covid e a importância dos atos que acontecerão pelo Brasil amanhã, dia 3, contra o atual presidente da República, Jair Bolsonaro, foram alguns dos temas tratados nessa conversa conduzida pela repórter Nayá Tawani. Confira. Entrevista Central. Olá, a convidada de hoje é a deputada federal pelo PCdoB, Alice Portugal. Vamos conversar sobre o lançamento da campanha A Democracia Precisa de Diversas Vozes, além de outros temas que envolvem o Congresso, como a CPI da Covid. Alice, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Deputada, nos conte sobre o objetivo desta campanha que foi lançada hoje. A Frente Antirracista, que nós mantemos lá na Câmara dos Deputados, antirracista, feminista, ela lançou essa campanha, né, contra a violência política de gênero e raça. Nós sabemos que, historicamente, as mulheres foram condicionadas a uma circunstância de secundariedade no mundo da política, né, fora dos quatro cantos da estrutura privada que foi montada e aprisionou as mulheres no curso aí da sua historicidade. Essa é a nossa grande luta, né? A grande luta para mostrarmos que os seres humanos, eles são diferentes, mas são iguais. E, evidentemente, a história da riqueza dos homens fez com que a mulher fosse transformada socialmente na matriz, na geradora dos herdeiros da riqueza dos homens. E isso, é evidente, tem um contencioso histórico brutal. E essa frente e essa campanha ela terá que se espraiar por todo o Brasil, mandatos, organização do movimento de mulheres, organização das entidades antirracistas, para fazer, enraizar e fazermos irradiar
esta visão da liberdade política para as mulheres. De que forma a violência de gênero dentro destes espaços de poder afetam a governabilidade das mulheres? Afeta de maneira integral, porque se você intimida uma mulher, se você cala uma mulher, se você persegue, ameaça os seus filhos, evidentemente a possibilidade da retração desta liderança é muito grande, né? Pelo tipo de sociedade que vivemos. Marielle morreu e até agora nós não temos, né, nenhum tipo de garantia acerca de quem mandou, da revelação de quem mandou matar Marielle. Nós todas temos alguma história. Nós todas. Isso impede, de fato, a governabilidade da mulher. E, deputada, para a gente finalizar e já entrar na semana que vem, quais são as expectativas para os próximos depoimentos aí da CPI da Covid? Na minha opinião, não acredito que a primeira parte ela está mais do que provada e já seria suficiente para criminalizar o senhor presidente da República. Bolsonaro cometeu genocídio. Bolsonaro não tomou as providências para o enfrentamento da pandemia. Apostou em medicamentos sem eficácia. Apostou na imunidade de rebanho. Apostou na morte. Fez os amazonenses, os manauares de cobaias. Então, isso já seria o suficiente. Então, eu penso que agora surge uma segunda etapa, que é a comprovação de negociatas para a compra de vacinas, e vacinas de marcas que não foram, né, cogitadas no primeiro momento e, portanto, sem nenhuma pressa, eles compraram as vacinas que estão sendo a conta-gotas aplicadas no Brasil e fizeram uma pressa enorme para comprar a que oferiria possivelmente lucros a segmentos do governo. Então, realmente, mais de um motivo nós temos, né, para que o Bolsonaro seja empichado e o Brasil possa retomar um caminho luminoso, adequado em direção e da busca da volta da democracia. Deputada, é isso. Muito obrigada pela sua participação no Programa Central do Brasil. Eu que agradeço. Um forte abraço e diga não à violência política de gênero e raça no Brasil. As últimas semanas foram marcadas por ataques e manifestações indígenas em todo o Brasil. Os protestos fizeram coro contra a aprovação do PL 490 e o marco temporal, que prevê mudanças no reconhecimento da demarcação de terras de povos originários, questiona e limita a demarcação de terras. Mesmo com toda a mobilização e pressão de grupos indígenas ao longo das semanas, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, tomou a decisão desrespeitosa de adiar o julgamento para agosto. Natural de Olinda, o artista pernambucano Sévane do Cavaco se destaca por sua sensibilidade, alegria e a forma como conduz seus shows e toca o seu cavaco. Ele, que toca cavaquinho desde os 14 anos de idade, também foi pego de surpresa pela pandemia, mas se reinventou. Está lançando um curta documentário que aborda a relação do artista e sua comunidade. Confira. Parada Cultural. Nascido e criado em Peixinhos. Vamos na feira de peixinho pra comer uma tapioca. Vamos, eu compro uma pra mim, uma pra tu. Vamos na feira de peixinho pra comer uma tapioca. Vamos, eu compro uma pra... Dia 7 estarei lançando meu mini documentário Sévane em Peixinhos. Tá no canal do YouTube Sévane do Cavaco Oficial. Esse mini documentário fala do cotidiano da comunidade. Fala que mesmo sem apoio financeiro de instituições privadas e políticas, a comunidade se ajuda, os comerciantes e os moradores, para que os artistas continuem levando alegria e amor para a comunidade, leve o nome de Peixinhos para o mundo. O objetivo é mostrar para o pessoal aí que vê nas TVs muita coisa aí falando sobre a violência e tal, e que Peixinho não é só violência, que tem muita coisa, é multicultural. Espero por todos vocês, dia 7 de julho, às 11 horas, lá no canal do YouTube Sévane do Cavaco Oficial. O programa Central do Brasil fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia e aproveito para lembrar que, se for a manifestação de amanhã, use máscara, leve o álcool em gel e se proteja. Eu te espero aqui na segunda-feira. Até lá, tchau!
Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.